Fala pessoal, Paulo César aqui e hoje eu quero te ensinar, te mostrar como você pode aprender. Fala pessoal, Paulo César aqui e hoje eu quero te mostrar como você pode começar a entender a Bíblia. O que acontece? Muita gente na hora de estudar a Bíblia, quer aprender, ele está começando talvez nessa jornada e ele se pergunta, por onde eu começo? Eu começo lendo algum comentário e tal, mas se você está realmente começando nessa jornada de aprender mais da palavra de Deus, eu tenho aqui um passo mais, vamos dizer, alguns passos, algumas perguntas mais simples que você pode se fazer na hora que você estiver estudando, para que você norteie aí e comece, saia do lugar no seu estudo bíblico e avance no conhecimento da palavra de Deus, certo? Então eu separei aqui algumas coisas. Antes de abrir qualquer comentário bíblico, o que você precisa fazer? Você precisa, na verdade, começar a se fazer certas perguntas. E eu vou te mostrar aqui exatamente o que você precisa na hora de você ler a Bíblia. Você precisa, primeiro, se perguntar para quem foi escrito esse livro. É a primeira coisa. Sabe, na teologia, a gente chama de audiência original, certo? Ou seja, a primeira audiência daquele livro. Então, por exemplo, nós sabemos que a Bíblia foi escrita para nós, inclusive. A palavra de Deus fala isso, né? Mas qual foi a primeira audiência? Quando Moisés escreveu ali o livro de Levítico, por exemplo, Números ou Deuteronômio, qual que é a primeira audiência que estava ouvindo Moisés? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, certo? Então, toda vez que você for ler algum livro, comece fazendo essa pergunta. Para quem o autor está endereçando essa carta, esse livro, certo? Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Então, quando você entende que Mateus escreveu para os judeus, era a primeira audiência dele, você passa a entender melhor como aquele livro funciona e por que o autor coloca algumas ênfases, algumas coisas, por que ele fala de certa forma. Então, é a primeira pergunta que você faz. Depois que você fizer essa pergunta, você faz a segunda pergunta: por quem foi escrito? É muito importante também entender quem escreveu, não apenas saber o nome de quem escreveu, mas entender a história. Então, se eu estou lendo ali, por exemplo, Efésios, eu preciso entender, por exemplo, a vida do autor, certo? No caso, apóstolo Paulo, eu preciso entender que Paulo era um fariseu e antes dele se tornar um apóstolo, ele era alguém contra o cristianismo, que se converteu no caminho de Damasco. Porque sabendo isso, você sabe melhor o contexto e você passa a entender um pouco melhor a cabeça do autor na hora de escrever, certo? Então é importante entender. A gente sabe que nem todos os livros a gente sabe quem é o autor daquele livro específico. Alguns são anônimos, como por exemplo o livro de Hebreus, o livro de Jó, a gente não sabe, embora seja atribuído ali a Moisés, alguns falam que é Moisés, mas ninguém tem certeza. Então, mas o autor que você souber, quem escreveu com exatidão, é importante que você entenda a história dele. Por exemplo, quando você vai ler o Evangelho de Lucas, entenda. A Bíblia não dá tanta informação sobre Lucas, mas é importante entender que ele era um cooperador de Paulo, alguém que se juntou ali na viagem missionária de Paulo, e que inclusive também escreveu o livro de Atos. E a gente sabe que o livro de Atos é uma segunda parte do livro de Lucas, por exemplo. Então, saber isso também abre a nossa mente, expande a nossa visão a respeito daquele livro estudado. Outra coisa também qual é o contexto histórico. Então, é muito importante a gente entender isso. Por exemplo, se você vai ler o livro, os Evangelhos, né? Vamos colocar esse exemplo aí. Se você vai ler os Evangelhos, é importante que você entenda qual é o contexto histórico da época. Então, por exemplo, o que estava acontecendo, a gente sabe que o Império Romano estava dominando aquela época e saber disso também nos dá uma expansão de consciência a respeito daquele livro a ser estudado. Outra coisa que a gente precisa ver, e isso também é muito importante, como esse texto se aplica à minha vida. Então, toda vez que você for ler qualquer capítulo, qualquer livro que seja, sempre fique se fazendo essa pergunta. No que isso se aplica para a minha vida? No que essa parábola que Jesus contou se conecta comigo hoje? Né? Cristão, brasileiro, no século XXI. No que isso que Moisés escreveu se aplica à minha vida hoje?
Então é muito importante fazer essa pergunta por dois motivos. Primeiro, para que a palavra de Deus, aquilo que você está aprendendo, está lendo, possa gerar em você uma ação prática. Segunda coisa é que a gente tem que entender que algumas coisas não se aplicam a nós hoje. Então, por exemplo, o Velho Testamento ele se aplica a nós sim em princípio, mas não de forma literal, pelo menos não a algumas coisas ali, como por exemplo as leis civis. A gente sabe que o Velho Testamento, que foi dado por Deus, era mais do que uma lei religiosa, era uma lei civil. Então, quem não cumprisse aquela lei, além de estar pecando, estaria cometendo um crime. Hoje, a Bíblia não se aplica a nós de forma civil, embora, claro, se você pratica os 10 mandamentos, por exemplo, se você pratica os princípios da palavra, você nunca vai cometer crime nenhum, porque se não matarás é um princípio da palavra, consequentemente você também não vai praticar o crime de não matar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, mas, por outro lado também, algumas leis religiosas, principalmente cerimoniais, não se aplicam a nós hoje. Por exemplo, hoje não é necessário mais fazer sacrifício, né? Não precisa mais a gente separar mais uma ovelhinha ali, um cordeiro de 1 ano, para levar ele para o templo e sacrificar, porque a gente sabe que hoje o sacrifício perfeito, que é Cristo Jesus, já foi de uma vez por todas sacrificado e hoje ele é a oferta que nos faz poder a chegar até Deus. Então, nesse caso, o ato de sacrificar um cordeiro não se aplica mais a nós, porque Cristo é a oferta perfeita e o sacrifício perfeito. Então é muito importante que a gente sempre se faça essa pergunta: no que isso se aplica à minha vida hoje? Eu acho que com essas perguntas você já consegue ter uma noção, você já consegue, só o fato de você ir atrás de pesquisar sobre esses assuntos, sobre responder essas perguntas que eu falei, você já está, sim, estudando a Bíblia, tá? A gente tem, às vezes, uma noção, uma visão de que estudar a Bíblia é algo muito difícil, mas se você separar essas perguntas e respondê-las e ir atrás de cada uma dessas respostas, você já vai estar estudando a Bíblia e elas são perguntas importantíssimas. Depois de se fazer essas perguntas, além disso, né, aí sim eu recomendaria que você também, além disso, você vá visitar comentários bíblicos, muito importante, que explicam melhor, que expandem ainda mais o conhecimento daquele texto bíblico. Então, eu gosto muito dos comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes, porque eu considero que, além de serem ótimos comentários, eles são um compilado de vários outros comentários. Então, eu diria que, só recapitulando aqui, sempre se faça essas perguntas quando você estiver estudando a Bíblia para você expandir o seu conhecimento. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, em qual contexto histórico, por quem foi escrito, quem é o autor e também como isso se aplica à minha vida hoje. E eu deixaria também de dica extra para você também procurar esses comentários bíblicos que vão te ajudar a entender um pouco mais. E é isso. Se você gostou desse vídeo, então, curta, comenta, se inscreva. A gente está começando e voltando a lançar vídeo aqui no canal. É muito importante que você nos ajude aqui a expandir esse conhecimento, a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Eu conto com você e até a próxima. Valeu!